porque na época da correria, no início da colonização, se fazia correria com fuzil, com metralhadora, com tortura, né? E hoje é através da caneta, e quando vai através da caneta, diz que é legal. Né? Então, essa é uma tentativa do governo brasileiro com o Congresso Nacional, no modo geral, né, tentando aí exterminar a existência dos povos indígenas no Brasil e tentando retirar os seus direitos, né, sobre a terra. Para nós, a nossa história não começa em 1988. A nossa história não começa também em 1500. A nossa história é antes disso. Nós somos povos originários desse território que chamaram de Brasil. Quem não está nos seus territórios até hoje, ou até o dia 5 de outubro de 1988, foi quem foram assassinados, quem foram expulsos, quem foram massacrados do seu território, é quem não está dentro do território. Né? É muito importante que a sociedade tenha essa compreensão, né, de que quantos assassinatos, quantos extermínios aconteceram para poder ocupar esses espaços que eram dos nossos antepassados. Antes nos eram mais de 5 mil, hoje 300 e poucos. Né? Então, por aí está muito claro isso. E o que exatamente diz ao marco temporal, o que está em jogo é isso. A existência dos povos indígenas é de 1988 ou antes de 1988, né? Então, nós já estávamos aqui, não tenha dúvida disso, eu tenho certeza que os ministros não têm dúvidas disso. E o que nós temos tentado trabalhar com relação institucionalmente indígena, né, no caso Runicuim, nosso, através da nossa federação, é levar essa mensagem às pessoas que não têm claramente essas informações, tanto a nível nacional, nas universidades, quanto a nível internacional, tentando fazer com que as pessoas compreendam verdadeiramente o que está acontecendo, né, e que apoiem a luta dos povos indígenas, apoiem as nossas causas, né, enquanto os verdadeiros guardiões da floresta. E nós temos, nos últimos tempos, eu tenho muito observado de que se instala a nível internacional um debate de proteção ambiental, né, que é muito importante. Porém, ainda continuam esquecendo dos guardiões do meio ambiente, dos guardiões das florestas, que somos os povos, nós, enquanto Runicuim e outros povos originários que temos, né, dentro da floresta, trabalhando essa proteção. É muito importante também valorizar e apoiar, proteger também o meio ambiente, uma árvore, um animal, um rio, mas também de proteger, né, os seus verdadeiros guardiões, que são nós, os considerados indígenas, né, que estamos aqui. E por isso que nós temos buscado fazer aliança, pedir apoio da sociedade nacional e internacional, de que verdadeiramente venha, né, vista a camisa da luta, porque quando a gente faz em defesa do nosso território, não é simplesmente do território do povo Runicuí, mas é um território que está trazendo um ar puro para as pessoas a nível mundial respirar, onde se protege locais de águas, né, aquíferos de águas doce do nosso planeta, né, e sem contar no próprio que a gente não tem dúvida disso, né, no próprio equilíbrio emocional desse planeta através das medicinas, da espiritualidade que o nosso povo vem exercendo, né? Então nós temos jovens Runicuim viajando por várias partes desse planeta, dizendo ainda às pessoas que existe a esperança, né? Que a gente precisa fazer uma nova reeducação da humanidade. Para poder nós termos uma mudança realmente significativa, tem que ser a partir das novas gerações, das crianças que estão hoje, que estão chegando nesse mundo, né? Porque na nossa geração que nós estamos hoje, já tem um ciclo muito vicioso da ganância, da realmente do distanciamento do sentimento humano, né? Principalmente por pessoas que
estão em governos, estão, né, nos parlamentos, por pessoas que, principalmente das grandes indústrias, né, do complexo de indústria. Então, a gente tem tentado trabalhar muito isso. O governo instala uma guerra, né, colocando as duas, como é que eu posso dizer, mas as duas intenções dos dois lados, né? Aqui quem está apoiando os projetos de lei, as ações do governo, e desse lado quem está defendendo ali a vida, o futuro, contra esses projetos, né? Então tem ali se instalado hoje no Brasil essa guerra que é motivada pelo governo brasileiro, a, e as mulheres hoje estão nessa trincheira. Elas hoje estão lá na frente, fazendo a sua mobilização, a sua marcha, apenas com seu maracá, com seu danço, com seus cantos, para trazer essa voz da mãe terra, da mãe natureza, aí com a voz feminina. Né? Então, por isso que se instalou a Marcha das Mulheres Indígenas. E também para mostrar que as mulheres também são guerreiras, né? Elas também estão, mesmo nas suas comunidades, estão na frente das lutas, né? Tem uma pessoa que sempre, uma grande amiga que eu quero fazer referência aqui, representar assim, todas as mulheres, né, que lutam aí no Brasil, que é a Alessandra Munduruku, que tem enfrentado grandes ameaças, perseguições, tentativa de assassinato, né, lutando ali contra mineradores, contra garimpeiro dentro do seu território, né, lutou bastante contra as barragens das hidrelétricas, né, de Tapajós então a Alessandra é uma inspiração de mulher guerreira de luta a nível de Brasil, como todas as outras mulheres, né, que ali estão presentes. A concentração em Brasília se espera aí chegar a mais de 2.500 mulheres de todo o Brasil, e de várias partes da América do Sul nessa segunda Marcha das Mulheres. Mas a questão é de que é muito difícil alguém que entra dentro da sua casa se empodera do seu quarto, da sua cama, da sua toalha, e você simplesmente ficar olhando. E a pessoa diz: Isso aqui é meu agora, agora me pertence e eu que tenho que fazer do meu jeito, né? Claro que a medicina ela é espiritual, a medicina ela é algo sagrado para o nosso povo, como acredito que para todos os que utilizam, para todos os que têm aí trabalhado, né, espiritualmente com essa medicina. Mas eu acho que a gente precisa se aproximar mais, porque a medicina já está dizendo, a medicina ela é para a cura do nosso planeta, mas a gente não pode deixar o egoísmo subir dentro do nosso coração, a gente não pode deixar fazer o que o sistema governamental já fez com muitos de nós, né? Que é fazer tutelar isso, né? E tentar fazer essas coisas de maneira separadas, né? Então nós estamos sempre à disposição para dialogar, para poder dar o nosso posicionamento, né, com relação a isso. Claro que é uma coisa importante quando você regulamenta, porque o que já se houve de discriminação das nossas medicinas tradicionais foram muito grande, o preconceito, o racismo, né, a criminalização, principalmente a criminalização, né, de colocar perante uma medicina um termo tão pesado que é a droga, que é alucinógeno, né, que são esses termos que são utilizados, né? Considerar como droga uma medicina que é tão sagrada para nós, isso nos fere também a nosso próprio espírito. Então a gente precisa se aprofundar muito mais ainda, né? E geralmente, assim, no meu povo, hoje nós somos 117 aldeias, acho que pouquíssimas lideranças, por meio das redes sociais, conheceram a matéria do PL da Ayahuasca, né? Não vou chegar a ponto de dizer, né, que o projeto de lei
sobre o uso religioso da ayahuasca esteja profundamente conectado com outras questões que são muito mais graves, né? Mas certamente é, o fato de não se levar em consideração, né, a existência e o uso tradicional, antigo, né, dos povos indígenas em relação a essa medicina, que é a ayahuasca, uni, carpi, camalampe, tantos nomes que tem, né, também constitui uma violação de direitos humanos, né, porque está se legislando em cima de uma coisa que é originária nossa, né, e que acaba se colocando dentro de uma questão legal, nos excluindo mais uma vez e, portanto, deixando os povos indígenas fora dessa legalidade, né? Eu li o projeto de lei, né? Inclusive procurei ali articular com nossas lideranças, né, de vários povos, de vários estados, para conseguir fazer um posicionamento indígena diante desse projeto de lei, na maneira de construir algum diálogo que pudesse nos incluir, né? Porque acredito que existem preocupações, né, que são apontadas pelo projeto de lei, né, pelo próprio PL, como, por exemplo, com relação à globalização da medicina, ao mau uso, né, a uma prática, como eles falam, recreativa, né, que vem ali crescendo e que considerando a necessidade de se legislar a respeito de um uso religioso justamente para ter uma segurança, uma salvaguarda, né, do respeito a alguns preceitos, né, e se garantir o bom uso, o uso responsável da ayahuasca. E são todos pontos com que nós, os povos indígenas, de maneira geral, concordamos também, né? Concordamos também, compartilhamos dessa mesma série de preocupações, né? E, ao mesmo tempo, inclusive fora e dentro dos nossos povos, mas assim, o mau uso das medicinas indígenas é uma coisa que a gente tem enfrentado nos últimos 500 anos, né? Eu gosto de me referir a isso, até porque nós temos muitas medicinas sagradas que têm sido realmente assim muito mal exploradas, né? Exploradas até de uma maneira, eu diria, até criminosa, né? Por outras culturas, a começar pela medicina do tabaco, né? Principalmente também medicina da folha da coca, né? Do Ipadu, né? Então, assim, a gente entende, sim, o perigo real, né? Que pode estar correndo a ayahuasca, né? Diante de dessa globalização, de um uso global e desenfreado e que não encontra um limite e que precisa, sim, de um acompanhamento dentro da lei, né? Mas justamente essas críticas, assim, é uma coisa que a gente acha com muita frequência dentro dos povos indígenas, inclusive em relação a certas igrejas, né? Mas o debate não é sobre isso, né? Mas sim sobre a necessidade de se incluir, né, o reconhecimento do uso originário, né? Não estou falando nem indígena, estou falando uso originário como direito originário, né? E aí já me referindo justamente ao direito constitucional que nós temos, né? Que reconhece nossos usos e costumes como direito originário, portanto, anterior a qualquer outra legislação, né? Para poder proteger também essa parte do nosso patrimônio cultural e evitar a criminalização e a expansão dessas práticas criminosas, né? Quando elas são de fato criminosas, inclusive dentro dos nossos próprios povos. Eu acho que o que está sendo debatido de fato é essa questão de ética muito importante, né? Com uma coisa que nós consideramos realmente sagrada, né? Tem muita gente por aí que acha que a ayahuasca vai salvar a humanidade, né? Mas eu acho que é muita responsabilidade para cima de uma plantinha só. Tem muita gente, né, muito não indígena, que acha que a ayahuasca vai diminuir o índice de suicídio ali nas suas comunidades, nos seus países. Só que no mundo, quem mais só sofre violência, quem mais sofre suicídio, quem mais sofre ataque de todo tipo, de todo lado, são os povos indígenas. Então, assim, eu acho que um mínimo de coerência, né, do nossos aprendizados, dos nossos atos, realmente, é a gente ter essa prática
abraçar a luta indígena, né, em todos os lugares, mas assim, para quem é dessa medicina, que vem da Amazônia, abraçar também a luta desses povos, que somos povos da floresta, e não apenas da floresta amazônica, todos nós somos povos de floresta, né? De floresta de sertão, de floresta de Mata Atlântica, de floresta de Caatinga, de floresta de Cerrado, né? De floresta de deserto, mas nós somos espírito de floresta, né? E espiritualidade a gente vê na prática, não é só no discurso, não. Então vem aqui na linha de frente, né? Vamos praticar isso daí também, né? Aqui está todo mundo reunido na força do rezo, né, Ninauá? Né? São muitos povos ali, né? Então, para sair um pouco ali desse mundo mágico, xamânico, religioso, que as pessoas acham que é só botar uma etiqueta em cima, desculpa a franqueza que eu tô assim, tô em ritmo de acampamento, minha sinceridade está ali nas alturas, né? Mas é porque a gente precisa de mais prática, de mais ações, né? E de menos discurso, de menos empecilhos de discurso, né? Para a gente, de fato, criar uma relação respeitosa e abundante com a vida. Anhu, gratidão. Sem floresta, não tem ayahuasca, sabe? Eu ouvi andei ouvindo por aí uns discursos de pessoal que acha que vai poder preparar ayahuasca plantando em grande quantidade no Havaí, atendendo o mercado mundial, sabe? Tratando o cipó como se fosse uma coisa do extrativismo, do mercado, como se fosse assim, como diz um elemento químico, um enteógeno, uma coisa assim. Se você tira isso desse contexto da vida da floresta, então, meu irmão, meu chai, meu camarada, meu amigo, né? Você está sendo muito hipócrita, muito cínico, né? Porque a gente está aqui tentando defender toda essa 80% da biodiversidade do planeta que está nas terras indígenas, entendeu? Né? A gente está tentando aqui manter mais ou menos limpa essa água que ainda brota potável dentro da floresta, que a água só brota do chão, onde tem floresta. Né? A gente está aqui tentando lembrar uma relação de mundo, uma relação de realidade que nós mantemos a muita custa, com muita luta, há mais de 500 anos de resistência. Então não adianta querer transformar medicina indígena da floresta ayahuasca em mercado mundial, mercado nacional, em igreja, sei lá o quê, se não bate o discurso com a prática ética do dia a dia. De respeitar a vida mesmo. Não adianta falar de rainha da floresta, de exército da floresta, se não está do nosso lado, protegendo, defendendo os lugares, os territórios onde a vida ainda existe, né? Construindo uma política de vida, né? E parando de se silenciar ali, de se ausentar, né? Diante dos discursos da necropolítica que está ali invadindo, deixando esse povo doido. Né? Então, assim, a gente pede muito, com muito carinho, essa coerência, esse amor, essa amizade, né? Uma verdadeira prática da espiritualidade que não se importa qual que é o nome da igreja, como é que está chamando o espírito, se tem dogma, se tem padrinho, se tem... Não importa, o que importa mesmo, assim, que a gente possa, de fato, né, trabalhar juntos para preservar, para manter a nossa vida aqui, nesse lugar tão maravilhoso que é essa terra onde a gente existe. Né? E é disso que nós estamos falando constantemente em todos os nossos acampamentos e todas as nossas mobilizações ao redor do mundo enquanto povos originários. Então, não mencionar povos indígenas, né? Relacionado às nossas medicinas mais sagradas, mais ancestrais, não passa de, mais uma vez, um roubo, uma colonização, um esbulho. Pode achar toda a palavra complicada, toda a palavra bonitinha que quiser, mas não passa da mesma coisa. Vamos se descolonizar, gente. Vamos ali trabalhar, aguentar mesmo, segurar essa força, né? Mas com muita humildade, né? Pisando leve nessa terra que precisa respirar.